E o último exercício da prova, que é o item 8b. Se você não viu a resolução do exercício 8a, vale a pena, porque não é exatamente parecido, mas dá para usar alguns conceitos que a gente usa no item A. Então vamos lá. 8b. Quantos números inteiros positivos com três algarismos distintos são múltiplos de 5 e têm a soma de seus algarismos igual ao número ímpar? Tá, tem bastante coisa aqui e vale a pena notar o importante. Então, são números inteiros positivos com três algarismos distintos, importante, eles não podem se repetir, e são múltiplos de 5. E além disso, que é a parte mais complicada do exercício, tem a soma de seus algarismos igual ao número ímpar. Ó, se eu fosse vocês, eu começaria pela parte da soma dos algarismos igual ao número ímpar. O que seria a soma dos algarismos igual ao número ímpar? Se a gente pegar o número 125, por exemplo, somando os três algarismos 1, 2 e 5, 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Tá, o que acontece? 8 é um número par, então esse número não satisfaz todas as condições, então esse número não vai valer. O que vale a pena lembrar? A gente lembrar que se a gente pegar um número par, um número ímpar e outro número par, independente da ordem, se a gente somar isso daqui vai dar um número ímpar. E o outro jeito de conseguir um número ímpar com três números é se a gente somar três números ímpares. Ou seja, um número ímpar, outro número ímpar e outro ímpar. Tudo isso daqui vai chegar no número ímpar. Depois de lembrar disso, agora vale a pena a gente tentar, já que o 0 e o 5, os números terminados a 0 com 0 são números pares e os terminados com 5 são ímpares, não vai dar certo se a gente colocar o 0 e o 5 juntos, como a gente colocou no item A. Então, a gente pode começar pelos números que terminam com 0, por exemplo. Então, a gente coloca três lacunas, porque o número tem que ter três algarismos, e a gente coloca aqui o 0. Supondo que o 0 vai ser o último número, porque tem que ser um número múltiplo de 5. Então, na casa do 0, a gente só tem uma opção. E é importante lembrar que os números terminados com 0 são par. Se a gente tem um número par, a gente cai no caso 1, que é par, ímpar e par. Então, vamos supor que o primeiro número tem que ser um número par, por exemplo. Opa, ficou meio feio. O primeiro algarismo tem que ser um par. Portanto, o segundo tem que ser ímpar. Então, o que nos resta? Se tem que ser um número par, ele pode ser o 2, 4, 6 e 8. A gente não tem que se preocupar com o caso do zero, porque o zero já está no final e não pode repetir ele, então a gente não tem que se preocupar. Então a gente tem quatro opções de número par. E de número ímpar, a gente tem as opções 1, 3, 5, 7 e 9. Já que a gente não usou nenhuma delas, 5 opções. Então aqui, multiplicando isso daqui, dá 20. Porém, o que a gente tem que levar em consideração? Se a gente trocar de lugar o par com o ímpar, ou seja, se a gente começar com o 1 ao invés de começar com 2, por exemplo, a gente tem que multiplicar isso por 2, porque a gente tem que permutar esses dois termos também. Então isso daqui vai dar 20 vezes 2, que é a permutação do par com o ímpar. Isso daqui vai dar 40. Bom, já resolvemos o caso do zero, então dá para ir para os números que acabam com 5. Tá. A gente faz três lacunas aqui, porque o número tem que ter três algarismos. E na última, a gente já coloca o 5. Só que agora, diferente do caso anterior, o 5 é um número ímpar. Pode eu escrever de amarelo? Porque a gente está escrevendo esse número par ou ímpar de amarelo aqui, para ficar mais fácil de lembrar. Portanto, já que tem o número ímpar aqui, pode ser tanto o caso par, ímpar e par, esse caso aqui, ou o caso ímpar, ímpar, ímpar. Vamos começar pelo caso par, ímpar e par. Já que a gente já tem o ímpar no final, os outros dois números têm que ser par. Então vamos lá. E a gente tem uma opção só para a casa do 5.
Para o caso do primeiro algarismo, par, o que acontece? Tem que ser par e diferente de zero. Porque se começar com zero não vale, né? Porque 0, 2 é a mesma coisa que 2. Então, nos restam os algarismos 2, 4, 6 e 8. Temos 4 opções para os pares, para os primeiros pares. E para o segundo, ele tem que ser simplesmente diferente do anterior. O zero vale para esse caso? Vale, porque está no meio. Então nos restam 4 opções, porque ele tem o zero. Multiplicando isso daqui, vai dar 16 o resultado. Agora, vamos para a última situação, que é o 5 no final, ou seja, um ímpar, e os outros dois números também têm que ser ímpares. Porque nesse caso a gente fez o par, par, ímpar. Agora vai ser o ímpar, ímpar, ímpar. Tá, fazemos 3 casas aqui. Multiplica entre si, né? Já deixa simbolizado que a gente vai multiplicar. A gente deixa o 5 no final, como anteriormente, né? Número ímpar. E agora, lembrando no segundo caso aqui em amarelo, ímpar, ímpar e ímpar. Então vamos anotar. Ímpar e ímpar. Bom, vamos começar pelo 1 aqui. No 1, a gente tem 4 opções. Por que 4 e não 5? Porque não pode repetir o 5. Então nos restam o 1, o 3, a gente pula o 5 porque já está no final, coloca o 7 e o 9. Isso daqui dão 4 opções. Já na segunda casa, nos restam 3 opções, porque tem que ser diferente do anterior. Deixa eu anotar aqui diferente do 5, e esse daqui também diferente do 5. 3 opções, e uma opção só do 5. Somando isso daqui dá 12. Então, para chegar na resposta final, basta apenas somar os três casos. Bom, esses são os 3 casos possíveis de números múltiplos de 5, com 3 algarismos distintos e que tem a soma dos algarismos em um número ímpar. Então, o total aqui vai dar 40 mais 16 mais 12, chegando na resposta final, 68. Tá, essa foi uma resolução de um problema bem difícil mesmo. Caso fosse numa prova, quando você vê assim resolução, fica fácil de se entender, mas na hora de chegar na prova, é difícil de pensar nisso. Então, o que eu recomendo a vocês fazerem bastante exercícios, tirem as videoaulas também de resolução de exercício, pra vocês criarem desenvolverem uma técnica assim para resolver esse tipo de exercício, porque um exercício desse é bem difícil de começar do zero, assim, sem você ver uma videoaula ou ver uma resolução. E se alguém precisar também me chamar no WhatsApp, tem meu número disponível aí no ARPA e bons estudos.